Eu dou aula de certificações há 15 anos. Há 15 anos eu falo de macroeconomia, de sistema financeiro nacional, de política monetária, fiscal, cambial. E durante 13 anos, as minhas aulas sempre tinham um exemplo que eu adorava, principalmente de política monetária, que era sobre a Argentina. O que é o risco de crédito? É a Argentina. Argentina é caloteira. A Argentina, durante a história, deu 10 calotes na dívida pública. Era piada, a vida inteira. Benchmark. Benchmark de risco de crédito é a Acho Argentina. que eu tô entendendo onde vai esse discurso. O problema é que faz 2 anos e meio que a gente deixou de fazer piada com a Argentina para ser a piada. E a gente começa a falar sobre responsabilidade fiscal, sobre gastos, e eu começo a refletir e pensar como empreendedor mesmo, inclusive é uma opinião bem polêmica, se realmente é a hora de a gente começar a fazer isso. Porque a Argentina tentou fazer isso com o Macri, por exemplo, e o resultado foi desastroso, porque não estava no fundo do poço. Será que a gente não tem que ir um pouco mais pro fundo do poço para começar a fazer essas reformas? Para todo mundo entender? Porque não adianta a gente colocar um governo responsável fiscalmente lá, começar a fazer as medidas e daqui a pouco entrar um governo de esquerda de novo e voltar a gastar mais que o teto de novo e a gente voltar pra estaca zero. Foi acontecendo na Argentina, será que a gente não tem que chegar no fundo do poço de fato? Porque a gente vive em Nárnia. Essa é a realidade. É um show de alguém que não tem banheiro, não tem esgoto, não tem saneamento básico. Medidas arrecadatórias, agora entrou esse ano a medida dos dividendos. Vamos arrecadar não sei quantos bilhões tributando dividendo acima de R$50.000. Nárnia, porque as pessoas não entendem de empreendedorismo. O empreendedor começou a comprar carro na empresa, começou a não distribuir, começou a recomprar ações, começou N Mandar pra outras fora. alternativas, começou a mandar pra fora e não arrecadou nada. E aí o governo tá com sede, vai arrumar outras formas de arrecadar, que vai bagunçando toda a economia, então a gente vive em Nárnia. Será que a gente não precisa realmente chegar no fundo do poço pra começar a pensar nisso? E Numa aí analogia, aquela pessoa que tem um problema de saúde, ela sabe o que tem que ser Uhum. feito, tem que fazer exercício, alimentar bem, ela não faz, mas talvez num evento Exato. de quase morte, que quase aí é o que precisava pra ela de fato começar a fazer o que tem que ser feito. Tô acima do peso, colesterol nas alturas e eu sei que eu tô mal, mas eu vou levando, vou empurrando com a barriga. O dia que eu sofro um infarto, Aí, do opa, dia pra noite eu mudo radicalmente, começo a me alimentar, fazer esportes, né. Eu acho que esse é o cenário do Brasil, né. E eu concordo com o Musa, eu acho que mais cedo ou mais tarde essa reforma vai vir. Inclusive estava ouvindo o gestor da Guepardo, né, um fundo 100% de ações, é um baita gestor, que se não vier nesses próxima eleição, vai vir daqui a 4 anos. E aí a minha provocação é, será que não é mais vantajoso pra nós, como Brasil, olhando pra daqui a 30, 40, 50 anos, a gente chegar no fundo do poço antes de começar a fazer essas reformas? E falando do profissional, eu acho que o profissional, que tá lá na ponta atuando, atendendo o cliente, ele tem muito essa insegurança. E é aquele paradoxo da NTN-B, né. Poxa, NTN-B, IPCA mais 7, mais 8. Ao mesmo tempo que a gente, meu Deus, é muito dinheiro grátis, tem um outro lado que tá todo mundo com um pouco de medinho. Será que eu vou receber esse dinheiro? Ou será que a piada que eu contei durante 13 anos dando aula da Argentina vai ser a gente a piada? Então, eu acho que todo mundo tá com uma grande insegurança do que vai acontecer no Brasil. Eu não acho que a gente vai virar uma Venezuela, né, que a gente vai acabar com propriedade privada, que a gente vai chegar nesse cenário, mas eu acho que um cenário de a gente virar uma Argentina, onde vai acabar dolarizando informalmente a economia, é um caminho que a gente pode ir se a gente eleger um governo que não seja fiscalmente responsável de novo. Concordo. E olha, rapidamente, eu acho que esse ponto que você mencionou é extremamente relevante, porque pensa o seguinte: você falou assim, vamos fazer essa provocação, será que não é melhor chegar no fundo do poço? Só que o fundo do poço não é só econômico. Tem um vídeo, em 1987, desculpa a gente tá falando de mercado, mas é que eu acho que é indissociável hoje a gente falar de política como não, com resposta a certeza, mercado, é com certeza. inevitável hoje, né, pelo cenário que estamos Tanto que a vivendo. gente fala de geopolítica, na verdade, né, a gente Exato. fala da política, a gente fala da economia, do que acontece Exato, no isso planeta Terra. respinga no mercado e faz preço, então eu acho que é inevitável. E se você quer ser um profissional do mercado só e ficar falando pro teu cliente: "Eu tenho CDB, eu tenho LCI, eu tenho LCA", cara, a chance de você realmente ter sucesso naquela captação, naquela manutenção de um cliente importante hoje no cenário que estamos vivendo, é nula, né. Então, tem um ponto importante, cara, quem ganhar a próxima eleição no Brasil indica mais 4 ministros do STF.
E nós estamos num cenário muito, muito, muito complicado. Eu não vou nem entrar no lance todo que a gente já sabe do rolo, mas a gente já viu, por exemplo, o ministro numa canetada anulando o legislativo para permitir aumento de imposto. E se esse mesmo ministro ou qualquer outro, por exemplo, ao invés de subir o IOF da maneira como subiu, ele sobe para 20, evitando fuga de capital? A gente viu o Sérgio Gabrielli, que foi presidente da Petrobras durante 2005 e 2012, 7 anos ele comandou a Petrobras em todo aquele processo que transformou a empresa no a maior empresa endividada do planeta Terra. Sabe qual é a função dele agora? Ele assumiu o comando da campanha do Lula. E ele falou abertamente que eles olham, ventilam um teste de ensaio. Controle de capitais. Ele falou semana passada a palavra, abre aspas, controle de capitais. Então, eu acho que se fosse só o fundo do poço econômico, é uma coisa. Mas eu acho que nós estamos rumando ao fundo do poço institucional. E aí o perigo é muito maior porque a gente pode durar muito mais tempo do que se fosse só virar o jogo econômico, entendeu?